gente que costuma balançar as redes, fica 9 jogos, não é fácil. E para na trave, para na mão do goleiro. Hoje eu parei algumas vezes na mão do goleiro ali, mas eu fui persistente, trabalhei. Hulk aparece mais uma vez. Why they call him Hulk? Golaço de Hulk. His first goal of the competition this year. Hulk sai para comemorar, o herói que sempre aparece. Que já habitou essa comemoração que a gente faz pra quando fica muito tempo sem fazer gol, a gente costuma dizer, tá zicada, a bola não quer entrar, então sai zica. Hulk! Golaço, golaço, golaço! Espero que agora volte esse gostinho de balançar as redes, que é bom demais. Sabe de quem? Hulk! Que essa vitória venha pra gente voltar a ter mais uma sequência de grandes jogos, de muitas vitórias seguidas. Saiu a zica, o homem voltou a marcar e o Galo goleou. Aqui tem altas notícias de mercado. Reforço pro Cruzeiro, pro Galo, já eu te atualizo de tudo. Vamos começar com esse chocolate do Galo ontem. É pra nossa audiência subir. Que beleza, Hulk sem camisa e vale tudo, viu? Porque o Galo conseguiu uma grande vitória na Arena MRV. Ele tirou a camisa e mostrou toda a sua força. Recebeu o carinho dos companheiros, agradeceu aos céus e espantou a zica. Quando fica muito tempo sem fazer gol, a gente costuma dizer, tá zicada, a bola não quer entrar, então sai zica. Eram 9 jogos sem fazer gol. E não dá pra dizer que foi por falta de esforço. Na noite de ontem, o Hulk empilhou oportunidades. De perna esquerda, perna direita, de cavadinha e cobrando falta. Parecia que nada ia dar certo. Ele estava irritado com as chances desperdiçadas. Até que no último lance, o Hulk deixou os marcadores para trás e bateu no cantinho do goleiro. Tava trabalhando, buscando, não é fácil, a gente entrega pra caramba e para na trave, para na mão do goleiro. Hoje eu parei algumas vezes na mão do goleiro ali, mas eu fui persistente, trabalhei e graças a Deus o gol veio. O primeiro gol do camisa 7 nesta edição da Libertadores fez do atacante o maior artilheiro do Galo em competições internacionais. Mais uma marca histórica para o super-herói dos atleticanos. E o gol do Givanildo foi o último de uma goleada por 4-0 sobre o Caracas, num jogo em que o Galo entrou em campo com um time misto. Como o Atlético já estava classificado para as oitavas de final, o técnico Gabriel Milito resolveu poupar os jogadores que estavam pendurados com 2 cartões amarelos. O Saravia, o Alan Franco, o Vargas e o Paulinho. Isso abriu espaço na equipe para outros jogadores que também se destacaram contra o Caracas. Logo no início do jogo, Cadu saiu cara a cara com o goleiro, mas foi derrubado. Depois de consultar o VAR, o juiz expulsou o goleiro Farinhas. O Caracas teve que abrir mão de um atacante para colocar outro goleiro, Benítez, um jovem de 20 anos, que na primeira participação espalmou uma pancada do Hulk, que ainda bateu na trave. Mas ele não teve a mesma sorte quando o Scarpa levantou a bola na área e o Pedrinho apareceu para cabecear. Primeiro gol dele quase 2 anos depois de ter chegado ao Atlético. Estava esperando bastante tempo, minha filha me cobrou hoje e dedico esse gol a ela, minha esposa e toda a minha família. Família que, aliás, está crescendo. Reparou na comemoração? Tem uma filhinha, Angelina, e Pedro Ângelo, que está para nascer agora mês que vem. E teve gol para os dois. No segundo tempo, o Pedrinho acertou um belo chute de fora da área. E esse aí já era o 3º gol do Galo, porque antes dele, o Alisson marcou de voleio. E o Caracas vai ficar marcado na carreira do jovem de 18 anos. No jogo de ida na Venezuela, o Alisson se tornou o jogador mais jovem a ser titular do Atlético na Libertadores.
agora marcou o primeiro gol na competição. Muito feliz por esse momento, tão jovem, já realizando tantos sonhos. É um momento único, fazer o gol é uma sensação muito inexplicável. A única chance do Caracas no jogo parou na trave. E quem teve muitas chances teve que esperar até os acréscimos para desencantar. Pone muito contente a mim, por ele. Eu fiquei muito contente por ele. Teve boas oportunidades para marcar. Em algum momento até parecia que ia terminar outra partida sem fazer gols. Mas ele conseguiu e fez um gol muito bonito. Agora tenho certeza que não vai parar. A partir de agora, estou seguro que não vai parar. O Caracas para por aqui na Libertadores. O Galo segue para as oitavas de final. Depois de uma noite marcante para os que fizeram os primeiros gols e para aquele que já fez muitos, mas estava com saudades de marcar. Espero que agora volte esse gostinho de balançar as redes, que é bom demais. E com essa goleada termina assim o grupo G, o grupo do Galo na Libertadores, o Atlético líder com 15 pontos e o Peñarol classificado na segunda posição com 12 pontos porque venceu o Rosário Central ontem em Montevidéu. Vamos ver? O primeiro gol foi da equipe uruguaia, Léo Fernandes de canhota, fez 1-0. E aí, na segunda etapa, o Rosário, jogando de branco, empatou com o Inácio Modica. Só que o próprio Léo Fernandes estava inspirado e fez o segundo. Final, Peñarol classificado 2, Rosário Central 1. Meu povo, já eu vou te mostrar a classificação, quem que o Atlético pode pegar nas oitavas de final. Pode ter 2 brasileiros no caminho. Com notícia quente do Galo, Júnior Alonso, literalmente, ó o Galo aqui do lado do zagueiro. Ele tá de folga curtindo férias e tá voltando pro Atlético. A negociação com o Krasnodar da Rússia tá avançada, gira em torno de 6 milhões de reais. É o famoso só falta assinar. Segundo reforço do Galo nessa janela do meio do ano, além do Bernat, que chega na sexta-feira aqui em BH. Vamos seguir falando de Libertadores, porque 13 times já estão classificados para as oitavas de final, 3 vagas estão em aberto. O Galo tá aqui no pote 1, porque já garantiu o primeiro lugar, e vai enfrentar nas oitavas de final os times do pote 2, que se classificaram em segundo lugar. E dá só uma olhada, Botafogo, Peñarol e Botafogo, Peñarol e Flamengo podem aparecer no caminho do Galo. O Flamengo sofreu, mas passou. O Atlético então venceu, agora tem Campeonato Brasileiro, mas vamos falar do jogo de ontem, Grici. Já a primeira cornetada aí que você vai falar dar. Pro Igor, né? Como é que foi o jogo? Porque pelo jeito ele ficou no celular, né? Lá na arena. Não assistiu o jogo. Time muito mudado, né, CJ? Muito mudado. E acho que o Milito aproveitou para fazer alguns testes já olhando um pouco para frente, principalmente pensando na ausência do Arana. Acho que ontem ele pensou muito na ausência do Arana na hora de montar o time. É claro que muito mais condicionado pelos cartões amarelos do que por uma ideia de teste, mas acho que ele aproveitou as coisas para já olhar um pouco para frente quando o time não vai ter o Arana, né? Arana ontem foi zagueiro pela esquerda, jogando uma função bem diferente do que ele vinha jogando. É claro que depois da expulsão, muito cedo, né? A expulsão foi com 12 minutos. 10, 12 minutos. Aí o Arana se tornou também mais um meio-campista ali, né? Teve muita liberdade para jogar. Mas a ideia claramente era ter o Arana como um zagueiro, né? A linha de 3 zagueiros com Mariano, Arana pelos lados e o Bruno Fux mais por dentro, com o Scarpa como ala pela esquerda e o Alisson como ala pela direita. O Batalha foi volante ontem, né? Em determinados momentos do jogo afundou ali para uma linha de zaga, o que é absolutamente normal, mas a ideia era ter ele como volante e não como zagueiro, né? Mas enfim, a verdade é que assim, CJ, não serviu pra muita coisa assim ontem, né? Serviu acho que só pra confiança de alguns jogadores, do Pedrinho, que é a carta fora do baralho. Muita gente até questiona, né? Por que dá chance pro Pedrinho e vai sair daqui a pouco? Mas pô, o cara tem salário, tem contrato, tem um salário alto, colocar pra jogar mesmo, né? E foi muito bem ontem o Pedrinho. Dá confiança pro Alisson, que foi titular numa função que eu acho que ele vai fazer com frequência enquanto a Arana tiver fora, né? E aí, por que eu disse que eu acho que foi um grande teste olhando um pouco mais à frente? Acho que a ideia do Milito vai ser usar o Júnior Alonso como zagueiro pela esquerda, quando ele tiver à disposição, e o Scarpa como um ala pela esquerda quando a Arana estiver fora, né? Então, acho que já foi um teste pensando um pouco mais à frente, e o Alisson como um substituto meio natural ali do Scarpa como um ala pelo lado direito. Mas enfim, um jogo muito tranquilo, um jogo muito fácil. Para mim, o tempo do Atlético acho que foi até ruim. Apesar do domínio total, muito pouco volume, conseguindo chegar só em jogada de
de cruzamento, né? Aliás, cruzamento não, né? O Scarpa não cruza, né? Faz o Scarpa amor. faz amor. Faz amor. Duas na cabeça dos atacantes do Atlético, dá espaço pro Scarpa na beirada, é assim, pedir pra tomar gol, né? Muita qualidade na batida demais. da bola. E aí no segundo tempo já mudou um pouco, até porque o Caracas tentou sair um pouco mais no segundo tempo, né? Colocou um atacante, tentou jogar um pouco mais. E aí o Atlético teve muito volume, né? Fez 4, poderia ter feito 5, 6, 7, 52 bolas na trave. Não conseguiu chegar tanto dentro da área para finalizar, né? Foi muito volume de finalização ali de média distância. Mas ainda assim, no segundo tempo, o Atlético teve muito volume, muita facilidade para jogar, poderia ter feito mais gols. E a próxima vez que o Hulk falar que no jejum de gols não tá incomodando ele, eu vou trocar. O cara jogou como se fosse a final da Copa do Mundo até fazer o gol. E você via que os gols eram perdidos, né? Ele ficava puto, não, chutava a placa. ele tava desesperado pra fazer um golzinho. E eu falei ontem no Twitter, lá no meu perfil, no e nenhum problema não, viu? Nenhum problema. Porque a gente falou que claramente o jejum tava incomodando, ele deu uma entrevista aí, acho que foi no podcast lá do Atlético, né? Ele falou que o jejum não tava incomodando, ontem ficou bem claro que tava incomodando. E ótimo que saiu o gol, foi um golaço, acho que pra ele vai ser muito bom pra dar uma tá incomodando, cara. Claro. Exatamente. Isso é natural. Não, isso é legal. O atacante que não faz gol Se e tá tá legal, acomodado, tem uma coisa errada. Zero zona de conforto, né, gente? Não, isso Zero. a atitude dele de chutar a placa não precisava. Mas o incômodo que ele demonstrou em querer fazer o gol, isso é fundamental para um atleta profissional de alto rendimento. Ontem lá no Twitter, lá isso no fala X, tanto sobre o Hulk, né, velho? Você é doido, fenômeno demais. Porque assim, um cara que já tem tudo que já tem e que tem jogado bem, tem contribuído com assistência quase todo jogo e tudo mais. Não é que ele não tá numa fase ruim, ele só não tá fazendo os gols, né? E aí você percebeu o incômodo do cara de querer, isso fala muito sobre o tamanho do profissional que é o Hulk. Ontem lá eu coloquei assim no Twitter, segue lá, gente, @CJOficialCJ no X. O maior feito do Caracas na Copa Libertadores foi descobrir um goleiro na última rodada. Caraca, graças à expulsão, pintou um goleirão. Benítez no Caracas. Caracas. Bicho, primeiro, a primeira falta, quando ele entra, eu já virei e falei assim, cara de menino, cara, ele tá entrando assim, nó que fogueira. O Hulk dá uma pedrada, ele defende de ombro. Não, mas ele nem viu o que aconteceu naquela falta. Não, nem viu, mas ele defendeu, e o que importa é isso, de ombro. Depois, meu irmão, se foi 4x0, poderia ter sido 12. Barleta, mirim. Aquela falta no ângulo, mas aquela frente a frente com o Hulk, cara, Cavadinha. Que defesa, cara. Muitos goleiros caem, tá? Ele manteve assim, cara, que defesa sensacional. Acharam um goleiro, porque o outro é mais baixinho, o que tava jogando, e esse goleiro vai ter mais chance. Tinha sido 3 jogos até então. O seu tweet foi bom. Foi bom. O maior feito do Caracas, que tecnicamente aí, com todo respeito a todos os jogadores e atletas, mas foi lançar o goleiro ontem, que evitou uma goleada maior, não foi, Barãozinho? Foi, exatamente. Ele fez pelo menos umas 4 grandes defesas no jogo. E o que falar do jogo? Complementando o Grice, né? O Atlético foi a proposta, né? Isso nós acertamos. Erramos a escalação, que nós esquecemos dos cartões amarelos dos jogadores que estavam pendurados, que não iriam jogar. Saravia, Alan Franco, Paulinho e Vargas. Eu acho que foi uma escolha certa do Milito. Lembrando que zero nas oitavas, mas se tomassem ontem, tinha que cumprir. Tanto que o Hulk tirou a camisa pensado, né? Ele sabia que iria zerar, eu imagino. E o Atlético, muito, muito ofensivo o time. Eu falei que acho que o Atlético vai jogar 80% do jogo no campo do adversário e pode entrar com um time sim ofensivo, diferentemente do que foi contra o Sport, que eu acho que você teria que ter um time mais agressivo, menos ofensivo. E foi mais menos defensivo. Menos defensivo nesse jogo. Isso. E contra o Sport, mais defensivo. Exatamente. Isso. Eu ainda falei, o Atlético vai jogar 80% do jogo no campo do adversário. Com a expulsão foi 98,3% no campo do adversário. O Caracas não saía, parecia um treino, né? O Brice falou bem. E aí, assim, alguns destaques. O Scarpa do lado esquerdo, ele continua sendo decisivo, efetivo, né? Mais uma vez, o início, um jogo difícil. Esse primeiro tempo não estava tão fácil, o Atlético não estava criando grandes chances. Mas acho que os jogadores já entenderam, quando a bola chega nele, ele não vai firular, ele não vai tentar o drible, que não é muito a característica dele. Ele vai dominar e vai cruzar. A grande diferença do lado esquerdo é que ele fica restrito ao cruzamento. Quando ele está do lado direito, ele tem o cruzamento e tem o arremate. Ele perde o arremate do lado esquerdo, que é uma das grandes características do Scarpa. Por isso até que eu levantei
o quanto vale trazer o Scarpa pro lado esquerdo e perder o tanto que ele tem sido importante do lado direito. Ele continuou sendo importante do lado esquerdo, mas ele vai mais assistir os companheiros agora, jogando nessa função, do que propriamente criar jogadas para ele mesmo. Outro destaque seria o Palácios, que a gente não tinha visto ainda, e ele entregou nesse pouquinho aquilo que nós imaginávamos também, que é o jogador do 1 para 1, do drible, de tentar. Você vai ver que em alguns momentos ele vai até driblar mais do que deveria, mas é importantíssimo você ter esse tipo de jogador no elenco, principalmente pro segundo tempo. Ele faz uma jogada no meio campo assim, ele já tinha finalizado, depois alguém finaliza na trave, a bola volta para ele, acho que ele dá uma caneta, na transmissão não repetiu muitas vezes, e depois acerta um bom chute. Então o Atlético traz mais um jogador. E por último o Hulk, né? Complementando o que vocês falaram. Cara, de tudo isso que aconteceu no jogo ontem, o gol do Hulk talvez tenha sido uma das coisas mais importantes pro mental dele e pro time, né? O time ainda depende do Hulk, né? Por mais que o coletivo tenha se sobressaído, cara, o Hulk decide jogos, ele vai decidir. E esse gol dele, por tudo que vocês comentaram, que ele estava incomodado, ter feito esse gol, e da forma como foi, que não foi um gol qualquer, um pênalti, que às vezes, um pênalti maroto, ele foi lá e bateu, foi um gol que ele produziu. Então, mentalmente, para ele e para o coletivo, eu acho que foi muito importante esse gol. Um golaço. Segundo gol só do Hulk com bola rolando desde a chegada do Milito. É pouco, bem lembrado, mas pelo que é o Hulk, né? O único gol dele com bola rolando com o Milito tinha sido o da estreia contra o Cruzeiro. Na estreia do Milito. Depois ele não tinha marcado de novo. E é por isso que eu acho o tamanho do incômodo natural. Mas repito, o Hulk não vem jogando mal. Não. E mudou um pouco a característica do jogo dele também, a chegada do Milito. Mudando um pouquinho de assunto de novo, o Milito ainda fez alguns testes, né? Ele começou com o Alisson pela direita, depois ele traz o Alisson para a esquerda, pensando também em utilizá-lo ali. Eu acho que ele tentou isso mais no final do jogo. Será que o Alisson pode fazer o ala esquerda também e o Palácios mais pelo lado direito? O Fux, quando o Batalha sai, vira um volante e o Fux tem condição de jogar ali, porque a qualidade que o Fux tem com a bola no pé é muito acima, é um dos principais no Atlético, tem muita qualidade. Então assim, ele fez alguns testes interessantes com esse elenco um pouquinho mais enxuto.